Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para refletir com vocês em uma palavra da parte de Deus. E como de costume eu gostaria de pedir para você que puder e quiser, que ainda não é inscrito no nosso canal, entra aí no link abaixo aí, Pastor Antônio Prado, ativa o sininho para você poder receber as reflexões da palavra de Deus que nós colocamos constantemente aqui, tá bom? Livro de João, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado por João, capítulo 8, versículo 11, diz assim: respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Presta atenção nessa palavra pequenininha de 3 letras, vai e não peques mais, ok? Um texto bastante conhecido, né, no seio cristão, e é sobre isso que eu queria refletir alguns minutos com vocês. Nós estamos diante de um texto onde fala sobre uma mulher que foi pega no ato do adultério, ou seja, ela fracassou na área conjugal. Essa mulher se deparou com um momento de fracasso em sua vida, ela fracassou nessa área. E eu, quando meditava nesse texto, me veio ao coração quantas pessoas não existem que têm dificuldade em lidar com o fracasso. Veja bem que ela fracassou, essa mulher do texto, ela fracassou nessa área e ela foi levada até Jesus. E Jesus, naquele momento, ele trouxe a solução para aquele fracasso da vida dela. E é isso que precisamos entender. Jesus, ele tem a solução para os fracassos que nós cometemos em várias áreas. No caso dela foi a área conjugal, mas nós podemos fracassar em qualquer outro tipo de área, né, das nossas vidas. Então eu gostaria de refletir sobre esse tema, superando o fracasso. É isso aí, tem muita gente aprisionada porque se deparou com um fracasso em alguma área de sua vida e não sabe lidar, não sabe como superar e acha até que é o fim da sua existência. Quando nós lemos o versículo 3 e 4 desse texto que eu trouxe para a nossa meditação, nós vamos ver que ela foi trazida pelos escribas e pelos fariseus e foi colocada no meio de todo mundo, ao que está escrito no verso 3 e 4. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada no ato do adultério e pondo-a no meio disseram, mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando. Ou seja, olha só a intenção dos escribas e dos fariseus aqui, trazer ela para o meio justamente no intuito de expor a fraqueza dela, justamente no intuito de expor a área que ela fracassou. Esse era o propósito dos fariseus e dos escribas, expor ela, expor a sua ferida, expor a sua nudez. Nós sabemos que como igreja, nós não fomos chamados para expor a nudez de ninguém, nós não fomos chamados para expor os sentimentos e as áreas das pessoas que elas fracassaram. Como igreja, nós estamos aqui para ajudar aqueles que em alguma área da sua vida fracassou e precisa de ajuda, assim como Jesus fez, né? E uma pergunta que vem ao nosso coração é o seguinte: se foi pego no ato adulterando, aonde aparece o homem no texto? Nós vemos que o homem aqui ele não aparece, só aparece a mulher, porque segundo a cultura judaica, a mulher ela não era tão valorizada, não é? E nós vamos ver que isso aqui, na verdade, era uma armadilha para tentar pegar Jesus. Quando os escribas e os fariseus trouxeram aquela mulher até Jesus, isso era uma armadilha. Eles estavam tentando montar uma emboscada para Cristo, para ver como que ele se saía. Olha o que está no versículo 5 e 6, melhor dizendo. Olha eles falando para Jesus, falam assim, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. E na lei mosaica, Moisés mandou que as tais fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E na verdade, eles estavam falando o que era certo, porque o livro de Levítico, eles estão se referindo ao livro de Levítico 20, verso 10, a lei mosaica, nos ensina que
quem fosse pego adulterando no flagrante, no ato, devia ser retirado para fora do arraial e apedrejado até a morte. Então eles vão fazer o que aqui? Eles vão fazer a pergunta pautada em uma lei de Moisés. E ele diz, a lei, e eles vão dizer para Jesus, como se Jesus não conhecesse a lei mosaica, né? E eles vão dizer, ela foi pega no próprio ato adulterando. E na lei mosaica está registrado que tais pessoas deveriam ser apedrejadas até a morte. Aí Jesus, olha só no verso 6 o que está escrito, isto dizia eles, tentando, presta atenção nessa palavra tentando, estava provando, experimentando, fazendo um teste com Jesus. Isto dizia eles, tentando, para que tivesse o que acusar. Por quê? Porque Jesus fica ali entre duas coisas, entre o amor de Deus que ele veio ensinar, porque ele veio ensinar sobre o amor de Deus, e o próprio João diz, o próprio João registrou em João 3,16, quando Jesus conversava com Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a armadilha aqui era o que? Entre o amor de Deus e a lei mosaica. Se Jesus dissesse que precisava apedrejar realmente aquela mulher, os discípulos iriam perguntar para ele aonde entraria o amor então. Então que amor é esse que você prega? Se Jesus apoiasse o amor e falasse para não apedrejar ela, eles iam dizer, então você não obedece à lei de Moisés, então você é um desobediente à lei. E nós sabemos que Jesus, ele cumpriu todas as leis. E aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai apelar para a consciência deles, porque o que eles falaram aqui é certo. Eles usaram a lei mosaica como base, e Jesus, então nesse momento aqui eles tentam armar uma cilada para Jesus. Mas aí uma outra pergunta, como armar uma cilada para aquele que é a própria sabedoria encarnada? Como? Aí Jesus vai apelar para a consciência deles. O verso 7 está escrito assim, ó, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiverem sem pecado, que atire a primeira pedra. E aqui entra uma outra coisa que faz parte da cultura judaica. Atirar a primeira pedra é para aqueles que apresentam uma questão contra alguém como testemunha. Então ele precisa, como ele é testemunha, ele precisa atirar a primeira pedra. Então Jesus vai dizer assim, aquele que não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E aí aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para todos nós aqui, todos nós cometemos falhas no passado, que a gente não se alegra em lembrar. Não estou dizendo com isso que foi na área do conjugal, que nem no caso dessa mulher, mas nós fracassamos em outras áreas. Que atire a primeira pedra aquele que nunca errou, ok? E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Jesus, ele vai apelar para a consciência dele, vai dizer assim, atira a primeira pedra, aquele que nunca errou, aquele que não tem pecado nenhum. Ok? Então eu quero fechar o parênteses aqui, lembrando, todos nós, se a gente for ver no passado, nós tivemos experiência triste em algumas áreas, que se a gente pudesse, a gente teria feito diferente. Muitos de nós fracassamos em muitas áreas do passado, mas isso não pode nos parar, porque se nós tivermos um encontro com Cristo, a graça de Deus manifesta em Cristo, nós temos que vencer esse fracasso, nós temos que vencer o passado, as marcas do passado, os erros do passado e continuar caminhando. É o que Salomão escreveu em Provérbio, que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É aquilo que Paulo escreveu em Filipenses 1,6, mas tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para vos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado nenhum. Foi o que Jesus disse no verso 7. E aí o que aconteceu? O verso 9 vai dizer assim, mas ouvindo eles estas respostas,
e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, começando dos mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher. Ou seja, quando Jesus lançou eles veio com uma armadilha, uma questão para tentar pegar Jesus. O que Jesus faz? Devolve para eles como? Tocando na consciência deles. Jesus se endireita e olha para eles, porque Jesus está escrevendo no chão, como nós lemos no texto, e fala: ó, dentre vós aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Jesus voltou a escrever no chão. Olha o que o verso 9 diz: ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, a própria consciência, foram se retirando um a um, começando dos mais velhos, ou seja, foram largando a pedra e foram indo embora, foram largando a pedra e foram indo embora. E a Bíblia diz, começando dos mais velhos até os mais novos, porque o mais velho tem mais tempo de vida. Se tem mais tempo de vida, possivelmente já pecou mais do que os mais novos. Então foi largando a pedra e foi indo embora. Vocês veem que Jesus vai desarmar aqui os escribas e os fariseus com apenas uma ação. Ele vai devolver para eles na mente dele, falar assim: atira a pedra então, se vocês são 100% perfeitos, se vocês não têm falha, se vocês não têm erro, se vocês nunca fracassaram na vida, sempre acertou em tudo, atira a primeira pedra. Mas Jesus sabe porque está falando isso, porque como conhecedor da história humana, ele sabe que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí o que acontece? No verso 10, Jesus chega para ela e pergunta: mulher, aonde estão aqueles? Eu quero abrir um parênteses aqui, aspas aqui, colocar essa palavra, aqueles, teus acusadores. Olha a pergunta de Jesus: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus olha para ela e fala assim: mulher, cadê aqueles que trouxeram uma questão contra você? Aqueles que vieram aqui para expor o seu fracasso? Cadê aqueles que vieram te acusar, que eles não te condenaram? A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. E aí Jesus vai dizer assim, ó: nem tampouco eu te condeno. Nem tampouco eu te condeno. E Jesus diz assim, ó: vai e não peques mais. E é nessa palavra aqui que eu quero meditar um pouquinho com você. Jesus libera sobre ela uma frase tão pequena, mas tão poderosa, uma frase poderosíssima que saiu da boca do próprio Deus. Olha o que Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. E nesta pequena frase encontramos uma grande vitória de Deus para a vida desta mulher. Porque nós podemos empregar aqui dois significados de aplicação pessoal aqui. Nós podemos usar com aplicação pessoal dois significados. Primeiro, este vai, por isso que no começo da mensagem eu pedi para você não esquecer dessa palavrinha vai. Este vai significa, em primeiro lugar, deixa seu passado para trás. É isso que quando Jesus diz vai, Jesus está dizendo em outras palavras, num sentido aplicativo: deixa o seu passado para trás. E é esse o conselho que eu quero te dar: deixa o passado no passado, ou seja, lá atrás. Se de repente você fracassou lá atrás, você errou lá atrás, cometeu um erro lá atrás, deixa isso lá atrás, para você não comprometer o teu presente, porque você pode comprometer o teu presente se tornando prisioneiro do fracasso do passado. Você pode perder as grandes oportunidades que Deus prepara hoje para te honrar, para te exaltar, você e a tua família. Você pode perder a grande oportunidade de se tornar uma pessoa feliz, próspera, conquistadora em várias áreas, se você ficar vivendo sempre o passado. Então, quando Jesus disse vai, em outras palavras, ele está deixando: deixa o seu passado para trás, deixa o seu passado no passado. Permita eu te dizer, o que passou, passou. Eu volto a dizer aqui, todos nós temos áreas da nossa vida lá do passado que a gente não se alegra. Todos nós fracassamos em alguma área. Ninguém que é bem sucedido hoje já começou assim a sua caminhada com Deus. Ninguém, mas nós temos que aprender a deixar o passado no passado. Excesso de passado gera depressão.
ok? Excesso de passado gera depressão. Então essa mulher, quando Jesus disse vai, em outras palavras ele está dizendo, ó, deixa o seu passado para trás. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho, o que seria da vida dela, daquele momento em diante, se ela não tivesse se libertado do passado. Volto a dizer, todos nós tivemos experiências tristes no passado. Se a gente não se libertar do peso do passado, da escravidão do passado, como que será a nossa vida? Imagina como que seria a vida dessa mulher, se ela não se libertasse do passado. Se ela não se libertasse daquele momento, fracassou, errou. Mas olha o que Jesus disse para ela: ninguém te condena, eu também não te condeno, vai. Jesus está mandando dizer para alguém que vai em frente, siga a sua vida, o que passou. Os fracassos, eles não têm como ser esquecidos. Se libertar do passado não é esquecer, isso é amnésia, isso é mal de parte, não é isso. Não é se esquecer, se libertar do passado é se lembrar daquilo que a gente fracassou, mas aquilo não nos aprisiona mais, porque Jesus nos libertou. Jesus nos perdoou, Jesus liberou o perdão. Então se libertar do passado é lembrar daquilo que nos entristeceu, é se lembrar das áreas que nós fracassamos, mas aquilo não nos atinge mais. É como uma ferida que cicatrizou. Eu sempre uso essa simbologia quando eu vou falar sobre isso. O que é uma ferida aberta? É o passado, quando a gente ainda está remoendo ele, não pode tocar naquilo que dói. Mas quando nós somos libertos dos fracassos do passado, a ferida cicatrizou, você pode tocar nela, você pode encostar nela, que ela não dói mais. Por quê? Porque Jesus cicatrizou a ferida, nós somos libertos. Então vamos recapitulando essa pergunta. Imagina se essa mulher não se libertasse do passado, como seria a vida dela daquele momento em diante? Lembrando que foi colocada no meio de todo mundo, foi exposta para todo mundo viu. Todavia, Jesus olha para ela e pergunta: ninguém te condenou? Oh, aleluia! O Filho de Deus olhou para ela e disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus está te dizendo: eu não te condeno, eu tenho o perdão que você precisa. Eu tenho o perdão que você necessita. Aí Jesus olha para ela e diz assim, ó: todavia, o Filho do Deus Altíssimo olha para ele e diz: vai, ninguém te condena, eu também não vai. Ele simplesmente estava dizendo o seguinte: eu sei que você errou, sei como vão te tratar de hoje em diante, mas eu quero que você saiba, eu te perdoo. Eu te perdoo. O que é o encontro aqui? O encontro aqui é o encontro do pecador com a maravilhosa graça. Porque Jesus aqui representa a própria graça. E quando o pecador ele se encontra com a graça, meu irmão, a graça ela é poderosa. O que é graça? Favor de Deus imerecido. Essa mulher não merecia ser perdoada. Semelhantemente a Dimas, o ladrão da cruz, do lado direito, ele não merecia ser perdoado, mas Dimas também teve um encontro com a graça nos últimos minutos da sua vida. E quando o homem se encontra com a graça, ele tem os seus pecados perdoados. Escuta o que Jesus manda lhe dizer: permita que a graça de Deus se manifeste na tua vida. Permita isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Jesus olha para ela e é como se ele dissesse isso mesmo: eu sei que você errou, eu sei que você cometeu erros graves, mas eu te perdoo. Saiba que eu te perdoo. Saiba que a partir desse momento, se você quiser, você está perdoada. Vai em paz, continua a tua vida. Mas ele vai dizer: vai e não peques mais. Mas eu imagino, agora é uma concepção minha, e eu gostaria que você entrasse psicologicamente dentro dessa cena. Essa mulher, quando ela chega ali, ela chega carregada de frustração, ela chega carregada de medo. Quem sabe ela acha que dali ela não sairia mais com vida, porque ela sabe que o adultério geraria morte mesmo. Ela chega ali com um sentimento de culpa, quem sabe com um sentimento de remorso, angustiado, achando que dali ela não vai sair mais. E quando ela ouve da boca do Filho de Deus: vai,
porque eu também não te condeno. Gente, um peso cai da mente dela, aquele fardo pesado cai por terra, porque quando a gente se encontra com a graça, maravilhosa graça que nos alcança um dia, é isso que acontece, o peso da culpa cai por terra. E eu preciso que você entenda isso. Jesus tem o perdão. Jesus quer te libertar através dessa palavra. Não importa em que área você errou, não importa em que área você fracassou, saiba que Jesus não te condena. O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, te purifica de todo o pecado. Toma posse nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu disse tarde, mas eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, ou tome posse nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas na hora que você ouvir, participar, toma posse de Jesus, quer te perdoar dos seus erros e dos seus fracassos. E aí o que nós vamos aprender? Que essa mulher, ela tinha duas escolhas a fazer. Dependia dela essas duas escolhas. E essas escolhas cabem a todos nós seres humanos. Ela tinha duas escolhas a fazer. Ou carregar o fardo pesado do fracasso e da acusação dos homens, ou se apossar do perdão amoroso de Jesus. Vou dizer de novo, ela tinha duas opções de escolha. Ou ela carregaria o fardo pesado do fracasso, eu fracassei, eu errei. Ou ela carregaria o fardo pesado do fracasso e da acusação dos homens, ou ela se apossaria do perdão amoroso de Jesus. Ela poderia escolher ser conhecida como uma pessoa fracassada ou como uma pessoa que foi alcançada pela maravilhosa graça perdoadora de Jesus. Aí ficava na decisão dela. E aí eu lhe pergunto, qual é a tua decisão? Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como alguém fracassado a vida inteira? Você quer ser lembrado como alguém errante a vida inteira? Ou você quer ser conhecido como alguém assim, ele errou, ele falhou, ele fracassou, mas a maravilhosa graça de Deus alcançou a vida dele, e como ele foi alcançado pela graça de Deus, Deus o perdoou, ele foi alcançado pelo maravilhoso amor de Jesus, e hoje tem uma vida restaurada, hoje ele tem uma vida edificada e uma vida próspera na presença do Senhor. Como que você quer ser lembrado? Qual é a tua decisão? Ou ela deixaria o passado para trás, ou viveria aprisionada na amargura do fracasso para sempre. Eu vou recapitular isso aqui. Ou ela deixaria o passado no passado, para trás, ou viveria aprisionada na amargura do fracasso para sempre. Eu quero dar um conselho para alguém nessa noite aqui. Nesse dia, deixe o passado lá no passado, o que passou, passou. Para de remoer os seus fracassos em nome de Jesus. Nós não temos como voltar. Se a gente pudesse voltar no passado, nós consertaria muitas coisas, eu faria diferente. Mas como não tem como voltar, que fiquem as experiências. Que fiquem as experiências. Mas pelo amor de Deus, deixe o passado lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha só o que está escrito no livro de Isaías, Isaías 43, versículo 18 e versículo de número 19, um versículo bem conhecido do povo de Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, vírgula, eis que eu faço uma coisa nova. Deixa eu parar aqui. Deus está mandando eu dizer para alguém, não vos lembrei das coisas passadas, não considerei as coisas antigas. Deus está fazendo algo novo hoje. Essa palavra foi para Israel, em especial para a tribo de Judá. Quantos erros eles não cometeram, o povo de Deus? Se você lê na escritura, desde quando saiu do Egito, cometeram tanto erro, e Deus usa o profeta Isaías para dizer para eles, não vos lembrei das coisas passadas.
nem considere as antigas, eu faço uma coisa nova. Escuta o que Deus está falando. Deus quer fazer algo novo hoje na sua história e na minha história. Agora sairá a luz, porventura não a percebereis, e eis que eu porei um caminho no deserto, e rio no ermo. Deus está dizendo que vai fazer uma coisa nova, para a gente se esquecer das coisas passadas, não considerar as coisas antigas, porque Deus quer fazer algo novo. Deus quer colocar caminho no deserto e rios no ermo. Ermo é lugar deserto, ermo é lugar isolado, e Deus está dizendo, eu quero pôr rios no ermo e um caminho no deserto. Olha o que Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, olha o que ele deixa registrado no capítulo 3, versículo 13 ao 14, aos irmãos lá em Filipenses. Irmãos, quanto a mim, isso aqui é o apóstolo Paulo que está dizendo, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é a que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Olha o que Paulo vai dizer, que ele se libertou das coisas do passado, e ele está prosseguindo para frente, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo foi alguém que cometeu muitos erros, você sabe disso. Paulo, se você ler o capítulo 7, 8 e 9 do Atos, 9 é o chamado de Paulo, no capítulo 7 ele consentiu na morte de Estevão, no capítulo 8 ele invadia as casas, arrancava os crentes para fora, ele perseguia, ele fez um monte de coisa errada. Mas olha o que ele está dizendo hoje. Eu sei que eu não alcancei ainda o que eu quero, mas eu estou fazendo uma coisa, eu estou me esquecendo das coisas que atrás fica. Aleluia, louvado seja Deus, e eu estou avançando para o que está diante de mim. Escuta o que eu lhe digo pela palavra de Deus, vá avante, porque tem coisas adiante de você, que você não sabe, tem coisas de Deus preparado para você, tem coisas de Deus te aguardando lá na frente. Esquece o que ficou para trás, se liberta do passado, e vá à frente, porque há algo aguardando você lá na frente, em nome de Jesus. Prossiga, meu irmão, em nome de Jesus. E para mim já ir fechando aqui esse ensino, essa palavra, a palavra vai em segundo lugar, ela também significa, quando Jesus diz, nem eu te condeno, vai, Jesus está dizendo, avante. O segundo significado de uma aplicação pessoal para a palavra vai é, avante, avance. Pastor, mas eu fracassei, vai em frente, meu irmão, continua. O que Jesus está dizendo para essa mulher? Ninguém te condena, nem eu, vai. Ele está dizendo, não tem nada perdido. Você errou, você fracassou, mas não tem nada perdido. Continua avante, continua em frente. Isso aqui, em outras palavras, é a mesma coisa que Deus disse para Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Quando Moisés foi clamar a Deus, Deus disse, diga ao povo de Deus que marche. A palavra marchar aqui significa, diga ao povo de Deus que continue avante, que vá em frente. Olha o que Deus manda te dizer, não importa o que você fez, não importa os fracassos que você provou, vá em frente, vá avante. Aleluia, esquece das coisas que ficou para trás. A palavra esquecer aqui que Paulo diz é se liberta, não se aprisione, vá avante, vá à frente, meu irmão, vá à frente. Quantas pessoas existem que deixados ser levados pelos fracassos da vida, pararam no meio do caminho. Infelizmente não são poucas as pessoas que, desfalecidas pelo peso da culpa dos erros, desistiram dos seus propósitos, desistiram dos seus projetos, desistiram dos seus sonhos e se encontram frustrados à beira da estrada da vida. Mas nesse dia Deus quer te libertar através dessa palavra. Ninguém te condena, nem tampouco eu. Vá em frente, siga teu caminho, aprenda com os erros, procure extrair o máximo que você puder de ensino das experiências ruins, mas não desista do propósito. Tem gente desistindo de ser feliz, tem gente desistindo de
de famílias inteiras. Tem gente desistindo de projetos, de sonho, de conquista, porque está preso, está amarrado a coisas do passado, erros que você cometeu no passado. Eu volto a dizer, se você pudesse, você voltaria, mas não dá para voltar. Então vá avante. Peça perdão para Deus e seja liberto disso em nome de Jesus. Aqui, o que nós encontramos aqui? Que a maravilhosa graça de Deus tem o poder de perdoar um homem na área que ele precisa. E o perdão de Deus, esse limpa a alma e restaura a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. Deus está mandando te dizer, vai, se erga dessa humilhação. Se erga dessa vergonha. Pastor, o senhor não sabe, mas a minha vida foi exposta. Pastor, foi uma humilhação tremenda. Pastor, foi uma vergonha. Jesus te pergunta, cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Vai em frente, não tem nada perdido. Continua acreditando que o mesmo Deus que está te perdoando hoje, Ele está preparando um futuro glorioso para você. Não desista dos sonhos, não desista do projeto, não desista, aleluia, dos objetivos que um dia brotou no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O homem, ele tem a tendência a errar mesmo. Nós não somos perfeitos. Nós estamos correndo para chegar na estatura de varão perfeito, mas ainda não atingimos essa perfeição. Gente, olha a nossa bebê aqui, gente, ó. A nossa bebê aqui, gente, ó. É a caçulinha da família, é a neguinha. Então, meus irmãos, não pare em nome de Jesus. Seja o erro que for que você cometeu. Pastor, eu fracassei. E aí eu lhe pergunto, qual foi o homem que nunca fracassou? Só Jesus. Só Jesus. Por que nós temos pessoas que fracassaram em algumas áreas no passado e buscaram em Deus a força, e buscaram em Deus o fortalecimento, e buscaram em Deus a libertação, a cura interior, e buscaram em Deus aquilo que só Deus tem para dar, e hoje estão vivendo e conquistando e sendo usados por Deus? Por que eles conseguiram? Porque eles acreditaram na palavra. Acredita no que Deus está mandando eu te dizer. Eu não te condeno, vai em paz, tudo bem, não peques mais, não volte a praticar isso, você viu a consequência qual que é, então não pratique mais, mas se liberta disso em nome de Jesus. Se liberta disso, se liberta do erro do passado, supera esse fracasso, não desista, não abra mão dos teus sonhos, não abra mão dos projetos de servir a Deus, não abra mão de ser usado por Deus, de ser uma ferramenta abençoadora neste mundo tenebroso. Não abra mão disso. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu sabendo que nós não éramos perfeitos.